vez boa noite, que a paz do Mestre nos envolva. Antes de propriamente entrar na exposição do tema desta noite, eu vou falar um pouquinho sobre esse passe de harmonização, que é o que vocês viram hoje quando chegaram, tá? Eles chamam então passe de harmonização, o nome já propriamente já está falando, para harmonizar, né? Durante o dia a gente tem as nossas tribulações, a nossa correria, os nossos afazeres, então decidimos iniciar esse passe de harmonização. Começamos ontem à tarde, hoje é o segundo dia, estamos continuando. E o passe de harmonização tem 3 pontos que eu gostaria de falar sobre ele. Primeiro, então, é uma preparação para aqueles que adentram na casa, no centro espírita, né? Para que possam assimilar com maior proveito os ensinos que é colocado aqui na exposição do Evangelho à luz da doutrina. Então ele já vai harmonizando, já vai tranquilizando. Sabemos que desde quando a gente passa por aquele portãozinho, a espiritualidade já está olhando por nós, e esse passe então nós ir harmonizando para ter este conhecimento e abrir mais a nossa mente dos ensinos. O segundo ponto é que esse passe ele vai agir diretamente na mente daqueles irmãozinhos que a gente costuma ter junto de nós. Aqueles irmãozinhos, então, eles vão sendo ali selecionados, vão sendo convidados a ir para uma outra sala no plano espiritual para ter também os ensinamentos de Jesus, e assim então tem uma triagem ali. Então ele vai estar nos auxiliando nisso. E o terceiro ponto é para que a gente possa então melhorar a harmonização nossa para o nosso tratamento depois individual que vamos fazer. Tratamento que chamamos de magnético espiritual, é um passe misto que falamos, tá? Então esse passe é para isso. E vamos fazer somente até as 8 horas, nós não temos condições de fazer depois das 8 horas. Na hora que inicia então a exposição do tema, nós paramos com esse passe. Depois da exposição do tema, nós temos o passe que vocês conhecem no final, que é o tratamento normal, como vocês sempre têm acompanhado. Quando chegamos e vamos convidar e recebemos alguém na nossa casa, a gente fala assim: aceita um cafezinho? E aí a pessoa fala: aceito. Então tomamos um cafezinho, já vamos nos tranquilizando, enquanto assopra porque está quente, já vai conversando. Mas e quando alguém chega na nossa casa e fala: aceita um cafezinho? Não, obrigado, eu não quero. Aceita uma água? Também não, obrigado, eu não quero. Ok, sem problema nenhum. O passe de harmonização é a mesma coisa. Nós vamos falar: aceita o passe de harmonização? Vamos tomar o passe de harmonização. Não quero o passe de harmonização. Não é obrigado, é opcional esse passe de harmonização. Depende de cada um. Se não tomar o passe de harmonização, então eu não posso entrar no centro espírita? Pode, não tem problema nenhum, tá? O que acontece é que nós vamos estar auxiliando as equipes espirituais nesta triagem entre encarnados e desencarnados, porque aqui é uma casa espírita, é um centro espírita, e os médiums percebem os espíritos. Outros não percebem, mas os médiums percebem. Então tem essa triagem, ok? Simplesmente isso. O nome já diz tudo: passe de harmonização. Aceita um cafezinho? Aceito. Ou não, tá? Muito bem. Vamos ao tema: a reencarnação. Interessante, quando me
convidaram para fazer esse tema hoje. E a gente vai lá começar a montar para fazer o estudo, para trazer aqui. Eu percebi que esse mesmo tema, em fevereiro, início de fevereiro desse ano, já me pediram e eu já vim aqui e passei esse tema. E quando eu vi que era o mesmo tema, eu falei, e agora? Espera um pouquinho só. Se me foi pedido novamente para que eu possa estar passando esse tema reencarnação, algum motivo tem, porque nada é por acaso. E aí eu comecei a rever então o que eu fiz em fevereiro e qual seria a ideia agora. Então tem dois focos, o que foi de fevereiro e agora em julho, tá? Então esse tema é um tema que muito nos interessa, nós que somos espíritas, e temos bastante perguntas que queremos fazer sempre, e provavelmente, com certeza, em uma exposição do tema só a gente não consegue passar tudo. Então por isso que estamos tendo então uma nova oportunidade e vamos então aproveitar. Então em fevereiro, só dando uma recapitulada bem rápida, nós passamos então a visão das outras religiões cristãs com relação à reencarnação. Nós falamos do judaísmo, que eles não falam em reencarnação, mas eles falam em ressurreição. Falamos do budismo, falamos das igrejas cristãs também, católicas, evangélicas, que eles acreditam no espírito, mas depois que morre, então mais ou menos são parecidas, diferencia pouca coisa uma da outra, que o espírito então ele fica aguardando até o dia que Jesus vai vir e vai fazer uma seleção. A religião cristã, todas elas também vê que temos espírito, mas a reencarnação de voltar novamente o plano físico, o espiritismo que sempre está sempre mostrando como que isso acontece. Falamos também da história de quando começou a humanidade a conhecer sobre a reencarnação. Na verdade, lá na antiga Grécia, antes ainda, os egípcios 3.000 anos antes de Cristo, já tinha papiros que falavam em reencarnação. Então, 3.000 anos mais 2022, mais de 5.000 anos, já tem em escrituras falando sobre reencarnação. E é claro que não é só de 5.000 anos. A reencarnação existe desde que nós humanos estamos no planeta. Mas os registros iniciais são 3.000 anos antes de Cristo pelos egípcios. E aí depois vem na Grécia, a escola de Alexandria, depois vem Sócrates, Platão, tudo isso daí. E tem depois chegando até nas citações do Novo Evangelho de Jesus, quando ele cita em algumas passagens através dos evangelistas, e uma delas que ele é bem claro e nítido quando ele fala da reencarnação é naquela conversa que ele tem com Nicodemos, aquela passagem que está em João, não me lembro agora qual capítulo, mas que Jesus e Nicodemos têm um encontro, né? E aí Jesus então explica exatamente que para que o homem possa vir de novo, ele precisa nascer do ventre da mãe. E Nicodemo fica assustado, mas como que o homem vai de novo entrar no ventre da mãe? Então ele explica sobre a reencarnação. E também foi falado sobre a reencarnação entre os reinos animal e hominal, ou seja, reino animal é animal, reino hominal que somos nós é reino hominal.
Não tem como lá no reino animal o cachorrinho é bonzinho, ele é obediente, inteligente, ele morreu, depois ele vai reencarnar no reino hominal, ou seja, no nosso reino, homem e mulher. Não, isso não vai acontecer. Tem lá no reino animal as evoluções deles, mas não passa de um reino animal para o reino hominal. Quando nós falamos reino hominal, falamos de acordo com a religião, porque a ciência tem o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal, e pela ciência nós pertencemos ao reino animal, mas nós já não estamos mais no reino animal, nós estamos no reino hominal. Então não tem reencarnação de animal para hominal. O Espiritismo, a luz que esclarece a justiça do Criador de todos os tempos, causa primária de tudo. Então, a reencarnação vem esclarecer essa justiça do Criador. É através da reencarnação que percebemos a grandiosidade do Pai por ser justo. Porque qual seria a intenção de um bebezinho em tenridade, muito novinho, nascer e logo em seguida morrer do corpo físico, ou seja, o espírito dele voltar para a pátria espiritual? Não teria sentido se não fosse a lei da reencarnação. Qual oportunidade ele teve? Nenhuma? Não, ali está um espírito, e muitas vezes muito mais antigo que nós, mas nós vamos falar também de criança. Encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, mais recentemente, em seu capítulo 4, a definição de reencarnação como retorno da alma ou do espírito à vida corporal, mas em um novo corpo novamente formado para ela quem? A alma, e que nada tem de comum com o antigo. Alma é um espírito encarnado. Então, só para diferenciar o que é alma e o que é espírito, ou seja, nós encarnados temos alma. A partir do momento que o nosso corpo físico morre, porque morre o nosso corpo físico, e pelas leis naturais morreu o corpo físico, não tem como voltar, a nossa alma passa a ser espírito, mas é a mesma. É o mesmo, espírito e alma são o mesmo, só para diferenciar. Encarnado é alma, desencarnado é espírito. O espírito, quando reencarna, ele passa a ser alma, tá? Só por definição. E na pergunta 167, Kardec pergunta: qual é o objetivo da reencarnação? E a resposta dos espíritos é clara: expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que onde estaria a justiça? Nós estamos ainda num planeta de provas e expiações, por isso que eles falam que é expiação. E o que é expiação? É uma penitência. Por isso que também os espíritos falam que nós estamos aqui presos, como uma penitência. Quando nós desencarnamos, nós nos libertamos do corpo físico e deste mundo físico e passamos para o mundo espiritual. E ao nascer, a criancinha reaparece na cena terrestre para reparar as faltas anteriores e acelerar a marcha para frente em novas oportunidades. Aí, então, a criancinha nasce. Eu gostei quando, sexta-feira passada, a Ieda falou, a criancinha, aquele pacotinho, né? Aquele pacotinho bonitinho. Sim, aquele pacotinho bonitinho, né? E dentro daquele pacotinho tem lá tudo o seu histórico das outras encarnações. Tem lá todo o amor, toda a bondade,
toda a paciência, mas também tem a raiva, tem o rancor, tem as intrigas. O pacotinho está lá. Na medida que a gente vai abrindo, ou seja, a criança vai crescendo e vai se desenvolvendo, nós vamos descobrindo aquele pacotinho como que é. E qual que é a missão dos pais? Orientar. A missão dos pais é orientar. É o nosso compromisso com os pais orientar aquele pacotinho desde que vem no nosso lar a seguir o caminho como nós aprendemos que é o caminho que Jesus também nos ensina, para que possamos evoluir. A ensinamos, mostramos como que é, mas que principalmente que a gente possa dar o exemplo, porque não adianta eu falar uma coisa e fazer outra coisa. Aquele pacotinho que está vindo vai saber disso, né? Meu filho, minha filha, não pode mentir, isso não é certo mentir. Onde já se viu você mentir para a professora, ou mentir para o teu pai, para a tua mãe? Isso não pode. Aí toca o telefone e a criança pega lá, fala que eu não estou. Você acabou de falar que não é para mentir, a confusão que fica a criança. Então, aquele pacotinho que está vindo, espera um pouquinho. Estão me ensinando que não pode mentir, mas na hora que tocou o telefone e falou que eu não estou, isso é uma mentira. Então, o nosso exemplo é o que vai estar modelando esse pacotinho, essa criança maravilhosa que vem no nosso lar, que somos responsáveis sim. E se fizermos de tudo o que precisávamos fazer, dando o exemplo, e seguir um outro caminho, alivie o seu coração. Alivie o seu coração. Porque sabes que fez de tudo o que era possível ser feito. Não tenha mágoas, não tenha ressentimento. Se deu exemplo, seguiu tudo que tinha que ser seguido, e mesmo assim não foi naquele caminho que você mostrou, cada um tem o seu livre-arbítrio. Assim como nós, quando éramos jovens, também andamos saindo fora algumas vezes do caminho, né? E isso é claro para todo mundo, porque quando Jesus, naquela passagem da mulher adúltera, que ele falou: quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, não sobrou ninguém, começando pelos mais velhos. Opa, deixa eu ir então, porque começou a relembrar tudo que já fez no passado, né? Não julgueis então. A lei dos renascimentos explica e completa a evolução do ser, não podendo realizar a perfeição em uma existência só, por mais longa que seja. Em todas as almas nem todas as almas têm a mesma idade, nem todas subiram com o mesmo passo os seus estágios evolutivos. Umas percorreram uma carreira imensa e aproximaram-se a do apogeu, ou dos processos terrestres. Outras mal começaram o seu ciclo de evolução no seio da humanidade. Então não dá para a gente ver cada um, qual a idade de cada alma ou de cada ser. O Espírito Miramês, lá no livro Filosofia Espírita, ele diz assim sobre esse assunto: a quantidade de reencarnações é incontável. Não se pode dizer que cada espírito reencarna certa quantidade de vezes. Uns reencarnam menos, outros mais. Depende do aproveitamento de cada um. Mas, se as reencarnações são incontáveis, quantas e quantas reencarnações nós já não tivemos?
Então, por isso, quando alguém de repente te chama de outro nome, nem liga para isso, com certeza você já teve aquele nome. Eu conheço uma pessoa que trabalhava numa empresa e todas as vezes o engenheiro da empresa chegava na pessoa e falava o nome dele e falava: não, meu nome não é esse, é esse. Passava no dia seguinte, ia se reunir, falando: não, meu nome não é esse, é esse. Depois de um certo tempo ele falou: deixa para lá, já tive esse nome provavelmente e não vai aprender mesmo. Ele me chama todas as vezes de Fernando, eu não sou Fernando. Então, tivemos muitas reencarnações. Na pergunta 171 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: sobre o que está baseado o dogma da reencarnação? Responde os Espíritos: sobre a justiça de Deus e a revelação, pois, repetimos sempre, um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Não lhe diz a razão que seria injusto privar para sempre a felicidade eterna todos aqueles cujo processo não dependeu deles mesmos. Não são todos os homens filhos de Deus? Somente entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. A resposta dos Espíritos está dizendo: o Pai sempre deixa uma porta aberta ao arrependimento. Agora, não é por isso que nós vamos fazer as nossas coisas erradas, porque sabemos que a porta vai estar aberta, porque vamos ter que reparar. Aí eu posso me arrepender, mas a reparação também é uma lei natural. Por isso que nós reencarnamos, para reparar. E esses são os estágios que precisamos de reencarnação. São incontáveis. E estamos, os Espíritos dizem, nas últimas chances, últimas oportunidades. Mas por que não vamos reencarnar mais? Não. Pela modificação do nosso planeta, que vai passar para um planeta regenerado. Então, aqueles que não aprenderam o que precisavam aprender, não vão ter nem afinidade com o novo estágio do planeta. Eles vão ter que reencarnar, porque é uma oportunidade que o Pai dá em um outro planeta mais primitivo um pouquinho. Aprendeu lá, ok? Passou tudo que tinha que passar, reparou o que tinha que reparar, volta então para esse planeta aqui, porque você já está pronto agora, pela sintonia do planeta você vai conseguir ficar. Porque a nossa mente, seja encarnado ou desencarnado, funciona como uma sintonia. Se eu gosto de ir para escutar uma música clássica, eu não vou conseguir escutar um rock, aquelas dancinhas que tem hoje em dia, eu não consigo. E mesma coisa, aquele que gosta de um rock pesado, ele não vai conseguir escutar uma música clássica, porque é a nossa sintonia não vai estar compatível com o planeta se estivermos não preparados para isso. Então, vai para esse planeta mais primitivo, aprende, repara, ajusta essa sintonia e volta de novo para um planeta mais desenvolvido. O presente tem a sua expiação no passado. Foi preciso uma série de renascimentos terrestres para que o homem conquistasse a posição que atualmente ocupa, e não parece admissível que este ponto de evolução seja definitivo para a nossa esfera.
Então nós já aprendemos bastante, estamos em um ponto que nós vamos continuar. Tudo é para o Criador evolução. Não vai parar, não tem fim do mundo, não existe. Existe a continuação. É impossível os espíritos inferiores na vida errática penetrarem nos mundos elevados e lhes descreverem as belezas aos nossos médiuns, aquilo que eu falei. Então, espíritos errantes, eles não conseguem penetrar em mundos mais elevados, não vai ter como. Achar-se-iam lá como cegos na claridade ou surdos num concerto. É incompatível. O bom pai sempre deixa a porta aberta. Ele não passa a mão na cabeça do filho quando este erra, mas deseja a sua reabilitação. Assim é o Pai Criador, deseja a nossa reabilitação, que é a reencarnação, e sempre a porta vai estar a ser aberta. Não estaria de acordo com a igualdade de direitos, nem com a bondade de Deus castigar para sempre aqueles que encontraram obstáculos no seu progresso, independentemente da sua vontade, no próprio meio onde foram colocados. Queremos muitas vezes justiça para os outros, mas para nós não. O filho do outro pode passar por sofrimento, o meu não. Isso é justiça? Pensemos nisso. A reencarnação é uma bênção. Por quê? Primeiro, o aprendizado. Não tem como em uma vida aprender tudo: ciência, filosofia, artes e muito mais do que ainda não conhecemos. Ainda temos muito que conhecer. Jesus disse: vós sois deuses e não sabeis. Podeis fazer tudo o que faço e muito mais. Porque a evolução é permanente. Por isso então Jesus disse: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. E conhecimento exige tempo. Ninguém consegue conhecer de uma hora para outra. Precisa de um tempo para ir aprendendo. Então são muitas encarnações que tivemos para a nossa evolução. Segundo, porque é uma bênção a reencarnação. A reparação das faltas cometidas, principalmente as deliberadas, que não são faltas por ignorância, mas por escolhas contrárias à lei divina, que gera desconforto e instabilidade. Então, essas faltas deliberadas muitas vezes são escolhas. Escolhemos um determinado assunto, um determinado caminho, mas continuamos nesse caminho e não estamos enxergando que estamos perdendo tempo. A reencarnação nos possibilita reparar depois que percebemos que esse caminho não nos levou a nada. E terceiro, a felicidade em estarmos vencendo as imperfeições, que é a causa das angústias no mundo. São as imperfeições e a reencarnação que abrem as portas para enxergar e corrigir a rota da nossa vida eterna. Estamos predestinados a sermos felizes totalmente um dia. Querendo ou não, a nossa evolução vai fazer com que isso aconteça. Podemos perceber que a maior parte do nosso tempo somos felizes, mas ainda temos muitas fases de tristeza, de angústia que passamos, mas seremos no futuro felizes, como são felizes os espíritos
que nos auxiliam, os espíritos mais evoluídos. Nenhum pai ou mãe quer viver no céu. Céu é um estado de consciência, por isso que eu coloquei entre aspas. E ver o seu filho nas regiões de dor e sofrimento. Qualquer um de nós renunciaríamos este céu para estar junto do nosso filho amado. Qualquer um. Assim é o Pai. Jamais Ele quer ver o Pai Criador, Ele quer ver nós sofrendo permanentemente. Assim com os nossos filhos. A parábola do filho pródigo é bem clara quando Jesus nos passa sobre essa porta aberta que o Pai, que somos nós, e o Pai Criador sempre deixa para o filho retornar no arrependimento e depois na reparação. Por esse lado, já rejeitamos então a doutrina das penas eternas, e a reencarnação é o fim desta doutrina de penas eternas. A reencarnação acaba com o que no passado nós tínhamos: errou, vai arder no fogo do inferno para a vida inteira. Não existe isso. Vamos sofrer, vamos resgatar aquilo que erramos, vamos reparar e vamos prosseguir de novo. Essa é a finalidade da reencarnação. E na pergunta 330, Kardec pergunta: os espíritos conhecem a época em que reencarnarão? Olha a resposta: eles a pressentem como um cego sente o fogo de que se aproxima. Sabem que devem retornar ao um corpo. Como sabeis que deveis morrer um dia, mas sem saber quando isso se dará. Ou seja, quando estamos no plano espiritual que vamos reencarnar, percebemos sim, só que não sabemos o dia. Assim como nós aqui sabemos que vamos retornar para o plano espiritual, também não sabemos o dia. É da mesma forma que isso acontece. Mas dizem os espíritos que é muito mais difícil, que é muito mais preocupante a gente vir de lá para cá. Porque quando nós vamos vir de lá para cá, reencarnar, a gente tem um planejamento. E nesse planejamento, nós colocamos alguns objetivos, algumas metas para cumprir aqui. E ficamos preocupados na hora de reencarnar: será que eu vou dar conta disso? Para desencarnar, não. Mas estamos retornando à nossa pátria espiritual. Então, desencarnou, né? Tem uma amiga que ela falava assim: dizem que no plano espiritual é uma maravilha, muito gostoso e tudo, mas eu prefiro continuar aqui mesmo. Quer dizer, sabemos pelos relatos dos espíritos como que é o plano espiritual, mas a gente prefere ficar aqui. Claro, isso é bom. Precisamos cuidar dessa máquina que é o nosso corpo físico, perfeita de acordo com as nossas necessidades para o nosso progresso. Então, que possamos fazer de tudo o que for possível para nos mantermos e ainda mais, para que possamos progredir através do amor, através da paciência, através de entender aqueles familiares que muitas vezes no nosso lar acaba nos deixando irritado. Mas se o copo está fora de lugar, vamos lá e colocar o copo no lugar. Não tem problema. Qual é o problema? Por que eu vou ficar nervoso, preocupado porque o copo está fora do lugar? Coloca no lugar.
antes que alguém passe lá e quebra ele. Aí eu vou ficar mais irritado ainda. Na pergunta 330A, que é a sequência da 330, eles perguntam, Kardec pergunta: a reencarnação é então uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corporal? Certamente, assim é. Antes de novamente entrar em contato com a matéria e começar nova carreira aqui no mundo físico, o espírito tem que escolher o meio onde vai nascer para a vida terrestre. Mas essa escolha é limitada, circunscrita, determinada por causas múltiplas. Então tem um planejamento antes da gente reencarnar. Sentamos, claro que caso e caso, tem umas reencarnações que são compulsórias, você vai e pronto. Está muito tempo aqui e não tem como recuar mais. Mas normalmente nós participamos de reuniões e colocamos no projeto tudo que nós precisamos reparar e acertamos tudo isso daí num departamento chamado Departamento de Reencarnação, que tem nas colônias espirituais, para poder voltar aqui. E quais são esses ajustes que a gente coloca no nosso plano? Os antecedentes, suas dívidas morais, suas afeições, seus méritos e deméritos, o papel a desempenhar, a raça, a nação, a família, as amizades, as alianças. Tudo isso está no planejamento para a gente vir aqui. E assim tornamos a encontrar em nosso caminho a maior parte daqueles que constituíram nossa alegria ou fizeram nossos tormentos. Então reencarnamos no meio familiar, onde muitos são simpáticos a nós, mas também temos aqueles que não são simpáticos, justamente para o nosso reajuste. Classe social, condições de ambiente, condições de educação, privilégios da fortuna, privilégios da saúde, misérias da pobreza. Tudo isso faz parte desse pacote de planejamento quando vamos reencarnar. E na pergunta 340, o instante em que o espírito deve se encarnar é para ele um momento solene? Realiza esse ato como uma coisa grave e importante? E a resposta é: como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e não sabe se encontrará a morte nas ondas que enfrentará. E aí Kardec coloca, ainda continua. Essa resposta de cima é dos espíritos. Kardec coloca uma nota. O viajante que embarca sabe a que perigo se expõe, mas não sabe se naufragará. É assim com o espírito. Ele conhece o gênero de provas às quais se submete, mas não sabe se sucumbirá. Como falam os espíritos, justamente é esse a preocupação quando vai reencarnar. É como um viajante que vai atravessar o mar, mas ele não sabe como as ondas estão, se o barco não vai afundar, se ele vai conseguir sobreviver. Então é preocupante para o reencarnante também. Da mesma forma como os bons espíritos nos auxiliam para quando a gente desencarna, nos encoraja para isso daí, eu acho que a gente precisa começar também lembrar de colocar nas nossas vibrações aqueles espíritos que estão reencarnando e que estão com medo,
com muito medo de vir, sem saber que vão terminar a jornada com sucesso, porque é muita coisa envolvida para a caminhada. E sabemos que tem muitos espíritos que na hora de reencarnar recusa, rejeita e não quer então reencarnar. Mas teríamos mais um pouco falando sobre reencarnação. Por hoje vamos ficar por aqui. Talvez numa nova oportunidade a gente possa falar sobre a escolha do sexo, como se faz na hora de reencarnar, por que temos que ser ora vindo como homens, ora vindo como mulheres, e outros assuntos também sobre reencarnação. Quem tem a oportunidade de ler o Livro dos Espíritos sobre reencarnação, é da pergunta 330 até 360. Ali tem mais detalhado. Então, da 330 a 360 está tudo sobre a reencarnação lá. São perguntas e respostas. E aqueles que não têm o Livro dos Espíritos, lembrando, a nossa biblioteca pode emprestar, tá? O Guilherme não veio hoje, mas está aqui a Angelita. Então pode emprestar, leva, lê e traz depois. Não só o Livro dos Espíritos, como as outras obras também. Vamos então nos preparando para o nosso passe. Na nossa prece final, agradecendo aos benfeitores espirituais que com tanto carinho nos olha a cada um e nos envolve em seu amor, para que estes ensinos que traz o Mestre Jesus e a doutrina dos Espíritos possa assim estar firmemente em nós, para que possamos colocar em prática estes ensinamentos com a nossa família, no nosso trabalho, no nosso lazer, no nosso estudo, porque é isso que é a luz que brota dentro de nós e se expande, beneficiando aqueles que estão mais próximos. Que essa luz que aqui buscamos aqui nesta noite, possamos levar para os nossos lares e envolver em amor aqueles que ficaram no nosso lar, que amamos e que sabemos que temos compromissos e que estamos juntos para que juntos possamos evoluir. Vamos agradecendo as equipes de passes, de fluidificação da água, e todo o trabalho desta casa. Vamos agradecendo ao Mestre Jesus e a Deus nosso Pai. Agradecemos ao Pai por tudo que temos, por tudo que somos. Agradecemos ao Pai pelo alimento, o pão em nossa mesa, as nossas vestes, o teto que temos quando muitos não os têm. Vamos agradecendo o corpo físico perfeito que temos de acordo com as nossas necessidades que viemos aqui nesta reencarnação. Vamos agradecendo ao Pai Criador por mais essa oportunidade, e queremos agradecer do fundo dos nossos corações mais uma vez, Pai,
com a prece que seu Filho, o meigo Rabi da Galileia, nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em novas tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja.